O Amor em Botão, capítulo 1. 3. O Espírito do Cristo. Foi São João Crisóstomo quem disse: O Espírito de Paulo é o Espírito de Cristo. E São Paulo escreveu na sua Epístola aos Filipenses 2, 5, 11: Tende vós esses sentimentos, os mesmos do Cristo Jesus, o qual, substituindo na forma de Deus, não julgou que fosse usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, feito à semelhança dos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem. Humilhou-se a si mesmo, feito obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que supera todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, terrestres e infernais, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Vemos aí a viva e total encarnação, o espírito de pobreza, o Cristo em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. A tal ponto esvaziou-se de si que pôde dizer: Sou um verme e não sou homem. Sou um opróbrio dos homens e a objeção do povo. Salmo 21:7. Seres finitos que somos, dificilmente compreendemos essa infinita condescendência na plenitude de seu conteúdo. Somos tomados de vertigem ao contemplá-la, mas a lição que dela se desprende é bem clara. Ele esvaziou-se para acumular-nos. Basta reconhecermos o nosso vazio para que ele o preencha. O Cristo despojou-se de seu poder e de sua glória, como Deus, para partilhá-los conosco. O único preço que nos é pedido para que essa participação é a nossa total receptividade a esses inefáveis dons e o nosso desapego das falsas riquezas, das glórias vãs, às quais são totalmente nos agarramos. Deus se fez verme para que nós, vermes, nos tornássemos participantes da vida de Deus. Nossa salvação, nossa divinização pela graça, são, pois, dons gratuitos. Eis porque nosso Senhor disse a seus discípulos: Recebestes de graça, dai de graças. Mateus 10:8. Também no Apocalipse vemos realçada essa ideia de gratuidade da graça. E o que estava assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Darei gratuitamente a beber da fonte da água da vida, ao que tiver sede. 21, 5, 6. Reconhecermos que nossa vida espiritual é dom de Deus não exclui, no entanto, nosso esforço e cooperação com a graça. O Senhor deu-nos talentos que devemos desenvolver segundo nosso julgamento e capacidade, sem nos esquecermos, todavia, que não são propriedade nossa, são-nos confiados como que em depósito, mas o seu verdadeiro proprietário é Deus, e o usufrutuário é o nosso próximo. Não temos, pois, o direito de desperdiçar ou mal empregar nossos talentos. Teremos de prestar contas deles a Deus. E mesmo tendo feito tudo quanto devíamos, temos de considerar-nos servos inúteis. Cumprimos apenas o nosso dever. Lucas 17:10. Não se veja nessa frase uma simples extensão de cortesia oriental.
ela é realmente a afirmação da verdade. Se não a compreendermos desse modo, não é que estamos iludidos. Eis o que diz Piers Plowman: ricos apenas dos tesouros de Cristo, somos as suas criaturas, todos irmãos no mesmo sangue, sejamos duques ou mendigos. Talvez homem algum tenha trabalhado mais do que São Paulo. Ele tem, no entanto, bem consciência da importância capital da graça e do fato de nada poder sem Cristo. Sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça não tem sido vã em mim. Antes tenho trabalhado mais copiosamente do que todos eles. Não eu, contudo, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Vemos que em São Paulo o conhecimento de si e o conhecimento de Deus se conjugam como os dois polos da eletricidade para produzir luz e calor. Deus, que fez jorrar a luz das trevas, faz também brilhar a sua luz em nossos corações e ilumina-os, para podermos compreender a sua glória, que resplandece na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. 2 Coríntios 4, 7. Em nossa vida espiritual, a natureza representa a corrente negativa, a graça é a positiva. Ambos são indispensáveis para que realizem planos divinos. Pela natureza somos atribulados por todos os lados, mas pela graça não somos vencidos. Pela natureza vemo-nos perplexos, mas pela graça não desesperados. Pela natureza somos perseguidos e abatidos. Pela graça não somos desamparados nem destruídos. Pela natureza trazemos em nosso corpo os sofrimentos e o estado de morte de Jesus. Se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 8 a 12. O fruto dessa admirável colaboração é que somos tidos como impostores, ainda que verdadeiros, como desconhecidos, ainda que conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas tudo possuindo. 2 Coríntios 6, 8, 10. Jacopone da Todi resume o essencial desta lição nessas palavras. O espírito de pobreza é tão vasto que a própria divindade pode morar em seu seio. Não é, pois, uma pena que, possuindo o reino de Deus em nossos corações, o abandonemos partindo sempre em busca das criaturas? O homem é certamente um estranho animal, ao que pouco ou nada vale entendemos, e ao que é sumamente necessário descurramos com negligência, porque o homem se derrama todo nas coisas exteriores, e se não entra logo em si, nelas se enterra com prazer. Quantos cristãos levam a sério as palavras de Cristo? A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E aquilo que é exaltado à vista dos homens é abominação diante de Deus?